na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, você em casa, você no trabalho, você ouvindo pelo Facebook, assistindo e também ouvindo pelo Facebook e também no nosso site www.cearanews.com.br. Começa a partir deste momento o Ceará Notícias desta quarta-feira, dia 9 de maio. Aqui no estúdio nós já temos ele, Marcelo Medeiros, que daqui a pouquinho já vai estar falando com a gente, fazendo seus comentários e as principais informações também dessa quarta-feira. Olá, Marcelo. Bom dia Ceará, bom dia Brasil. Maiara Angel também com a gente. Bom dia, Eduardo, bom dia galera que está em casa. Oi, gente. Olá, Tainara Pinheiro. Olá, bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao Ceará Notícias. Começando o Ceará Notícias desta quarta-feira, com a primeira notícia a você, seja muito bem-vindo. Maiara, BR-116 será controlada pela Prefeitura a partir de junho? Isso mesmo. O secretário executivo da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia, afirmou que em junho a municipalização da BR-116 deve ser concluída. Com o término do processo que acontece desde outubro de 2017, a Prefeitura de Fortaleza deve começar a fazer diversas mudanças na via para melhorar o tráfego de veículos e pedestres. Devido à rodovia ser ainda controlada pelo governo federal, o município ainda não pode fazer alterações na estrutura da malha viária e do seu entorno. Em janeiro deste ano, o prefeito Roberto Cláudio assinou a primeira parte do termo de cessão da rodovia. O quilômetro 0 até o 1 da BR-116 já é de responsabilidade da cidade. O trecho corresponde ao viaduto da Avenida Guanambi até o viaduto da Avenida Borges de Melo. De acordo com Luiz Alberto, a via também passará por medidas para promover uma maior segurança viária. Em entrevista coletiva realizada neste dia 7, o secretário explicou que a BR-116 é um dos locais que mais ocorrem acidentes em Fortaleza. É interessante frisar que na década de 90 e no começo dos anos 2000, acho que todo fortalezense sabia disso e falava, né? Que a BR-116 é realmente um local muito perigoso, tem muita travessia de pedestre, porque é uma das poucas BRs, né, rodovias, no caso federal, e que agora vai ser estadual, municipalizada, que passa por dentro da cidade, né? Então a gente tem muitos bairros, muita travessia, e o que já morreu de gente, literalmente, porque estava atravessando a rua e o sandália escapou e voltou para pegar pelo reflexo, é muito, muito alto o número. Eu acho que é importante esse controle mais de perto. E eu acredito que eles devam fazer algum ajuste de velocidade, alguma coisa com relação à segurança também, para dar um maior amparo, principalmente para os pedestres, né? Porque é uma avenida boa, é uma via... muito extensa, né, Maiara? Isso, essa é a BR que segue ali até a altura da Messejana, 116, isso, não é isso? Que vai até o Rio de Janeiro. Ela vai até o Rio de Janeiro. E o importante também lembrar que eu acredito que com essa ação eles vão fazer também travessias, né? A questão de mais... como é que se chama? Passarelas. Eu até acho que existam algumas, né? Mas não, já existem dada a são extensão poucas. dessa avenida cortando por dentro da cidade, ela pega da Aldeota, vai até a Messejana, acho que só vejo umas 5 passarelas. Nós temos algumas dificuldades no uso de passarelas, porque o cidadão ele acaba não usando as passarelas. Também tem verdade, isso, né? O cidadão não usa as passarelas, às vezes o governo constrói uma passarela e as pessoas são mortas debaixo da passarela por preguiça de subir a passarela. Alguns dizem que é questão de segurança, porque acaba que você às vezes é assaltado em cima das passarelas ou no final da passarela. Então fica uma situação difícil. Fica um risco pelo outro. Tudo acaba se tornando, voltando para a parte da segurança. Né? A pessoa não utiliza um bem público por questões de segurança. E um fator também negativo que eu acho que tem em passar para a iniciativa da prefeitura é a sanha, a gana que a prefeitura tem de querer faturar em cima dos usuários no caso da via pública, através de multas. Botaram agora tudo com 60 e fica muito difícil de você manter 60 numa via que tranquilamente você poderia andar a 80, e isso aumenta a arrecadação do município.
Eu acredito que muito Será disso que é um dos interesses? Eu acho que é um dos interesses, sim. Eu acho que é um dos São interesses. 6 fotossensores, né, no entorno dela, só nesse pequeno trecho urbano. Acho que são 200 sensores, tem muito sensor. Você vai daqui para Horizonte, você terrível. É difícil você sair daqui sem ter uma multa, às vezes com 63, 64. E olha que Horizonte é bem pertinho, né? Então você tem muita. Virou, acredito que o sistema de multas agora desses fotossensores virou, na verdade, um caça-níquel. Eu acho que ele, inclusive, tem que ser investigado pelo Ministério Público para ver com nota, né? Para ver se tem quem é que está se beneficiando disso. Tem alguém se beneficiando disso. Com certeza é o meu contribuinte. E o contribuinte acaba pagando. E essa sanha de querer reduzir tudo para 60 quilômetros, né? É difícil. É difícil para o usuário não ter uma multa, até porque os carros de hoje, pela potência dos carros de hoje, você tira o pé do acelerador e o carro continua com mais de 60. É uma coisa... mesmo sem o pé no acelerador, no impulso. Então você tem que andar freando e preocupado com quem está atrás de você. Eu acredito que na verdade, essa velocidade de 60, ela não aumenta a segurança no trânsito. Ela, no caso das BRs, estou falando no caso das BRs, eu acho que ela atrapalha a segurança do trânsito na BR. Já que você tocou nesse assunto, Marcelo, sobre a velocidade, eu fui surpreendido ontem, meninas, ali nessa Avenida Leste-Oeste, né? Foi uma surpresa esse comentário do Marcelo sobre a velocidade. É 50 quilômetros ali. A gente comentou isso então você ontem, já tem isso, no programa. você tem a cidade inteira a 60, inclusive as BRs a 60 quilômetros, e ontem, ao meu conhecimento, eu só conhecia a Monsenhor Tabosa em Fortaleza, para quem é de Fortaleza, que ela é 40, mas eu não sabia que a Leste-Oeste, subindo ali para quem vai para Caucaia, 50 quilômetros. Ontem a gente comentou que também a Osório de Paiva agora é 50. O bom disso... Para você não assistiu o programa de ontem, era para ter assistido? Está em fase de teste. Então são 6 meses e a Leste-Oeste virou 50 quilômetros em fevereiro. Então você não pegou a multa. Fique feliz. Excelente. Já é ruim com 60, você reduzir para 40, para 50, e o cidadão ele fica sem saber muito o que fazer, porque ele não tem certeza da velocidade. O caso é porque, assim, tem um lado do pedestre e tem um lado de quem está dirigindo, né? Pelo lado do pedestre, das pessoas que usam bicicleta, que usam moto, que usam meios de transporte, vamos dizer, mais frágeis que um carro, menores, eu acredito que é muito importante você ter essa conscientização. Porque são vidas humanas, né? Mas você colocar na cidade toda essa coisa não dá. Então, o importante é fazer o quê? Criar essas vias de acesso de pedestre. Por exemplo, naquele viaduto ali embaixo perto da Frangolândia, embaixo da Antônio Salles, onde fizeram aquele viaduto grande, já tem isso, né? A Washington Soares é toda 60, e lá ele vem diminuindo e as pessoas vêm com 40 para dar a faixa de pedestres. Então, assim, o que eu vejo nessa questão da velocidade é uma forma de imposição de uma conscientização. Porque não adianta só você colocar uma faixa de pedestre. Tipo, um carro vai parar, 2 carros vão parar, mas a maioria dos carros não param. Não adianta. Com a faixa e uma sinalização de 40, o pessoal já não para. Então, é importante isso ser institucionalizado para que haja uma educação. Agora, sim, tem que ser nesses pontos de acesso crítico, onde tem escolas, onde precisa realmente ter um fluxo. BR eu acho inadmissível também. 1 hora é 60, 1 hora é 80. 1 hora é 60, 1 hora é 80. As pessoas nunca sabem, tem que ter o dobro de atenção realmente, principalmente com relação à velocidade. Deixam de ter a atenção no que é importante, que é na própria direção. Isso, né? Exatamente. Aí você tem que ficar preocupado com fotossensor, com placa, pedestre, animal. É muita coisa realmente para você lidar enquanto você está dirigindo. Eu, particularmente, acho que quanto maior a velocidade, acho que mais riscos a gente tem. Mas numa via de acesso como a BR, que as pessoas precisam viajar, precisam se deslocar a outros estados, a outras cidades, é realmente delicado essa situação de você diminuir muito. Fora a questão de quem já perímetro mora, urbano, trabalho, casa. ok, 60 eu acho uma velocidade ótima.
Mas para você pegar uma estrada a 60 km por hora, você não chega nunca. Terrível. Nunca. Terrível. Estado aqui de Fortaleza, então, que a maioria das pessoas moram em Horizonte, nessas cidades da região metropolitana. Imagina tem só muita o fim do gente expediente, trabalhar. depois do trânsito. E ainda nós temos o problema também da educação da própria população, né? Exatamente. Que, por exemplo, você tem uma ciclovia, as pessoas andam fora da faixa da ciclovia. Então também tem a faixa de pedestres não atravessam na faixa. Não atravessa na faixa, atravessa fora. É complicado. Ou seja, é uma falta de educação generalizada. Não é só o motorista, é claro que ele tem que ter uma maior atenção, porque o veículo que ele está dirigindo, ele pode causar mortes, né? E o usuário, né, o pedestre, ele tem que tomar atenção redobrada. E também tem que saber onde pode atravessar, onde não pode. E o nível, às vezes, de educação da própria população faz com que eles desobedeçam às normas de trânsito até por desconhecê-las. Isso verdade. Tem que ser ensinado sistematicamente para as crianças nas escolas. Vamos com mais informações aqui no Ceará Notícias. Tainara trazendo mais uma informação para a gente. Sim, o Hospital Infantil realiza um bazar filantrópico com o Instituto sem fundos, né? Ele resolveu fazer um bazar filantrópico, que ele é o Hospital Infantil Filantrópico Só Pai, que ele fica ali na Barra, esqueci qual é o endereço, vou falar para vocês depois. Ele está realizando hoje um bazar, ele fica na Francisco Sá, e começou agora às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. Os itens que eles estão vendendo vai desde roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e materiais esportivos. Os preços vão de R$ 5,00 até R$ 350. A entrada é gratuita e a venda é feita a partir de doações de pessoas que sensibilizaram com a causa. Segundo a gerente de doações do hospital, Marcela, a renda está sendo revestida em necessidades internas, como a reforma de 356 leitos no local. E eles esperam que seja vendido pelo menos arrecadado R$30 mil a R$50 mil. Atualmente, 95% dos atendimentos são feitos pelo SUS, com 1.500 internamentos e 15 mil consultas mensais. Então, para quem ficou interessado, pode participar do bazar para ajudar e pode também fazer doações. Basta ir ao hospital, entregar a doação, e caso você queira que a clínica retire a doação também em algum lugar que vai buscar, é só ligar para o número 40050776. Como é um hospital filantrópico, é importante, né, a ajuda de toda a população. É verdade. Que boa vontade do pessoal, né? Afinal de contas, o dinheiro vai ser revertido no tratamento de todas essas crianças. É uma quantia boa, viu? R$50 mil num bazar é considerável. Vamos lá. Ceará News, as principais informações do dia você acompanha aqui na Rádio Ceará News. Olha, mais informação aqui. Gente, os celulares piratas do Distrito Federal e Goiás são esses últimos estados que faltam entrar nessa linha. No país inteiro, há quase um ano atrás, né, tiveram aí o bloqueio dos iPhones, né? A maioria dos iPhones foram bloqueados e agora tem mais um restante, o remanescente desses telefones. Vale ressaltar que não são só os celulares piratas, né? Os fake phones que existem por aí, mas também são aqueles aparelhos que foram comprados no exterior e que não tinham a regulamentação da Anatel para operar no país. Funcionou durante 10 anos, mas agora vai acabar de vez. Os donos desses smartphones vêm sendo notificados desde fevereiro, tá certo? Você que está comprando um telefone seminovo, que é o que mais acontece, né? Porque, dada as circunstâncias financeiras, né, o pessoal está apelando para comprar um telefone de segunda mão e que esteja num perfeito estado. Você pode, meu amigo, consultar pelo e-mail. Se você não tem a caixa desse aparelho, é simples. Você vai digitar um código, abre o telefone, digita lá asterisco, jogo da velha 06. Jogo da velha, que é mais conhecido também como sustenido, no próprio aparelho você vai digitar e aí vai aparecer o número do e-mail interno, que é o CPF, é o código desse aparelho telefone. Todo telefone regulamentado tem esse código, você faz essa consulta no seu celular para garantir a autenticidade do produto. O e-mail regular também ajuda a proteger o próprio dono do smartphone.
É aquele famoso caso de perda ou roubo, que você comunica para a operadora. Você pode cancelar, né? Comunica para a bloquear, operadora, na verdade. E faz aí o bloqueio, inutilizando o aparelho. E nesse caso, amigo, você que está acompanhando o programa, se você está com um telefone aí que realmente não está autorizado a funcionar no Brasil, você vai perder. Você vai, com esse número de e-mail em mãos, acessar aí na internet, pesquisar no Google a consulta celular legal. Consulta celular legal, e aí digita lá o número do e-mail do telefone que você consultou com esse código, que eu vou repetir agora. O código é o asterisco Jogo da Velha 06 sustenido. Você consulta, coloca lá na consulta do celular legal, o número vai saber se o seu telefone é oficial e se vai continuar funcionando no país ou não, tá certo? Segundo a Anatel, quem comprou smartphone no exterior não precisa se preocupar, mesmo aquele modelo ainda não tendo sido certificado no país. De acordo com a agência reguladora, se o telefone tiver certificação no país de origem e for comprado de forma regular, ele deve continuar funcionando. Tá dado o recado. Menos mal, né? Comprou fora, mas tá regular direitinho, vai continuar usando. Mas se você comprou de forma errada, ali no Beco da Poeira, complica. A feira dos pássaros lá na Parangaba. Complica um pouquinho a situação. Vale a dica. Vai aí, pega o seu celular, consulta, coloca esse código, asterisco Jogo da Velha 06 sustenido, vai aparecer o código do e-mail, acessa a internet, consulta celular legal, cruza os dedos antes de ver o resultado para ver se deu certo. Vamos lá, seguindo com o Ceará Notícias, aqui na Rádio Ceará News, as principais informações você acompanha de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, com a equipe de peso da Rádio Ceará News, sempre no estúdio. Temos aqui Marcelo Medeiros, Maiara Angel e Tainara Pinheiro, com as principais informações. Por que vocês deram risadinha aí? Equipe de peso. De peso, literalmente, olha o tamanho das crianças. A julgar aqui por mim. Vamos com mais informações do programa. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá. Polarização no mundo político com a saída de Joaquim Barbosa. O meio político está em polvorosa, já que Datafolha dizia, né, que o Joaquim Barbosa já tinha cerca de 10% dos votos. E com a desistência dele, houve várias críticas, né, de que ele realmente não teria estômago para aguentar a política, até porque ele saiu do STF por alegando problemas de saúde, né? E ele ficou conhecido no meio político lá no Mensalão. Ele atuou no Mensalão e se tornou até um paladino. Eu mesmo ficava torcendo, né, nas brigas ele virou um ídolo nacional na época, né? Eu lembro. O Joaquim Barbosa lá contra o Gilmar Mendes, né? Aquela confusão toda. E a gente acabava que eu torcia pelo Joaquim Barbosa. Mas eu confesso que ele não tem o perfil para ser presidente. Ao meu ver, a minha impressão. Não ganhou sua simpatia. Ele não ganhou ganhou minha simpatia como juiz das decisões que ele tomou, mas não como, vamos dizer assim, como um candidato que possa levar esta nação à frente. Primeiramente, pela parte das desistências constantes que ele vem apresentando. Desiste, ou seja, não conclui o que ele começou. E isso para a população é muito ruim. Já começou político, né, Marcelo? O governador que não termina o mandato vai para senador, o vereador que larga vai para deputado. Ou seja, diante disso, a situação ficou meio que complicada. Por que ficou complicada na política? Porque agora está uma briga para saber quem vai angariar esses votos da centro-esquerda, já que Joaquim Barbosa ele é de centro-esquerda, sempre foi. E sempre falou isso, né? Era a favor do Lula, e mesmo assim ele angariava uma grande parte desses votos. Hoje aí ficou uma briga, né? Com o Lula se tornando ficha suja, né? Já existe uma pressão interna muito grande dentro do PT para que se escolha um novo nome para candidato a presidente. E o Joaquim Barbosa era um que estaria dentro desse escopo, né, de angariar esses votos. Com a saída dele, sobra quem? Marina e Ciro Gomes. Sobrando Marina e Ciro Gomes, dentro do PT existe uma resistência muito forte ao Ciro Gomes, porque entendem que ele vamos dizer assim,
ele é um X9 dentro do PT, ele é um traidor da causa do PT, ele não merece a confiança do PT. Então isso torna um pouco difícil, né? A Marina existe... É um fantasma que aparece de 4 em 4 anos. A cada 4 anos ela... Ela aparece do nada, assim. É uma aparição, literalmente. O pessoal chama ela de mulher melancia, né? Verde por fora, vermelha por dentro, né? Então existe essa... E ela não consegue angariar a simpatia de todos os eleitores da esquerda. Até porque também dentro... Acho que nem de uma pequena parcela, viu? Exatamente isso. Dentro do até onde eu conheço, os esquerdistas têm uma aversão a ela. Ela é muito... Ela é... Como é que a gente fala? Oportunista, né? Aparece quando convém, na hora que convém, dá uma declaração aqui, sai e passa 4 anos sem aparecer de novo. Então, diante desse quadro, né? O MDB e o PSDB estão aproveitando, estão se tentando fazer uma composição para poder lançar candidatos ou apoiar algum candidato, já que eles temiam também muito o Joaquim Barbosa, até porque durante o mensalão, o Joaquim Barbosa ele era pessoa... muito atuante, né? Muito atuante e não era benquista junto aos políticos. Então ele tem, até pelo temperamento do Joaquim Barbosa tem um temperamento difícil. As pessoas que lidam com ele dizem que é muito difícil em lidar com ele no dia a dia, pela dificuldade que ele tem em aceitar a opinião alheia. E no meio político isso é inviável. Você não pode ter essa dureza na sua opinião, até porque as pessoas são diferentes. Você precisa conversar, precisa discutir as opiniões e não colocar a sua opinião ferrenhamente como se ela fosse a única verdade. E isso Joaquim Barbosa realmente ele trazia no seu íntimo, né? E não conseguia angariar a simpatia dos outros. Então alguns ficaram satisfeitos com a desistência dele, né? Eu particularmente fiquei, porque eu não gostaria de tê-lo como presidente, mas em compensação abriu caminho para MDB e PSDB, que são os dois partidos, junto com o PT, os mais envolvidos em falcatruas em nosso país. O MDB realmente é ao concurso. Ele participou de todos os governos, desde o fim do regime militar, né, do governo militar. Eu não falo ditadura, porque se aquilo foi ditadura, foi uma ditadura muito tranquila. Morreram muito poucas pessoas em termos de ditadura, para ser uma ditadura. Se fosse uma ditadura de esquerda, todos os atuais que estão aí já estariam fuzilados no paredão. Mas deixando essa parte de lado, a confusão na política agora é quem vai ficar com o espólio do Joaquim Barbosa, já que ele já tinha 10% de votos. No cenário atual é muita Sim, coisa. No cenário muita atual, coisa. de muita confusão e muita diversidade de candidatos. Poucas opções válidas. Poucas opções. Então a polarização ela vai ficar um pouco no centro-esquerda, centro-direita. E a centro-direita ela está se renovando, né, com novos candidatos aí que eu vejo, que é o da Riachuelo, né, que é como é que é o nome do rapaz o Flávio Rocha, né? O bilionário que vai pagar a campanha sozinho, né? Então, Flávio Rocha, do outro lado, o Meirelles, mas o Meirelles, no caso, seria apoiado também pelo MDB, o que seria muito ruim. Então a briga vai ser muito aí. E temos aí, correndo por fora, alguns novos aí, como o João Amoedo, que poucos falam nele, mas é uma opção ficha limpa e muito válida para a política brasileira, com novas ideias sobre apresentar novas ideias para o país, ou seja, pensar o país. Pensar o país é o que é importante. E modificar o sistema atual. E só se modifica o sistema atual se você modificar as pessoas que estão lá no Congresso. Se você eleger as mesmas pessoas, seria uma insanidade você ficar pensando que vai haver mudanças, né? As mudanças não irão acontecer. Então nós precisamos realmente renovar o Congresso Nacional para que mudanças aconteçam em nosso país. E isso foi o que aconteceu aí com a
decisão do Joaquim Barbosa em sair da política, né? Ele nem entrou e já saiu. Um pré-candidato para ele mesmo. Foi um pré-candidato durante 2 meses. Ele alega que o nome dele foi, colocou lá pela opinião pública, que ele nem se manifestou como presidente, e agora já saiu. E diante disso, o PSB, né, que é o partido o qual se filiou há 2 meses atrás, ele já pensa em apoiar o Ciro Gomes. Eu estava vendo aqui uma reportagem de que o presidente do PSB, ele já vê que o PSB poderia lançar um candidato se fosse um nome de grande conhecimento nas mídias, como era o caso de Joaquim Barbosa. Com a sua desistência, ele simplesmente, vou embora, então o PSB ele vai ter que se juntar a algum outro partido, e acredita que o Ciro Gomes seria essa pessoa. Deixa para lá. Deixa para lá. Mas temos aí que modificar um pouco a política. A opinião nacional. é que nem time de futebol, cada um tem o seu. É verdade, é verdade. Eu não posso falar mal do Ciro Gomes, até porque ele é ficha limpa. Tá ali, você tem um programa agora que você identifica as pessoas como se são ficha limpa ou ficha suja, né? O detector de corruptos. O detector de corruptos. A gente até falou esses dias. Então, eu coloquei lá e o Ciro Gomes ele aparece como ficha limpa. Em compensação, os nossos outros senadores que nós temos aqui, tem o homem da cueca, né? E temos também o Eunício, né? Todos eles são fichas sujas. Ou seja, respondem por vários processos na justiça. E esse programa é muito importante para a população perceber que existem ferramentas para que elas não votem nas pessoas erradas. É verdade. Ou pelo menos recursos, uma aparentemente que não sejam erradas, né? Exatamente, mas pelo menos você não erra. Tem um filtro melhor. Você tem um filtro melhor. Tem o ranking dos políticos também, que dizem quais são os políticos que são assíduos, quantas propostas eles colocaram, quantas foram aprovadas. Isso tudo aumenta a segurança do eleitor em votar. Antes de votar, realmente o eleitor tem que pesquisar sobre seus candidatos. Eu, particularmente, penso em votar em pessoas totalmente desconhecidas, que nunca foram eleitas, e nem em filhos de políticos, em netos de políticos, bisnetos de políticos, irmão de político. Por quê? Porque vira mais do mesmo. É mais do mesmo. Simplesmente você está mantendo uma casta na política. Precisamos mudar o país. E essa mudança no país, ela muda pelo voto. Democracia se faz com renovação. Essa é minha opinião. Qual é o nome do aplicativo? Todo rimador, né? Rimou. Qual que é o nome do aplicativo do site aí? Detector de corruptos. Isso é um aplicativo. É um aplicativo. Você coloca a foto, aponta a sua câmera para a foto, ou você bota a foto da pessoa lá. Ou digita o nome. Se não souber o nome, pode só colocar. Pode botar a imagem. Ele lê tudo. Você vê na internet uma imagem, você aponta para a imagem. É como se fosse um QR Code, né? Você pega a imagem. Aí ele lê todos os dados. Detector de imagem, ele te diz a pessoa. Você não precisa nem saber o nome, ele vai te dizer o nome do político. Só funciona por enquanto para deputados federais, senadores e governadores. E presidentes. Mas ainda não funciona ainda para os deputados estaduais. Acredito que isso vai valer. Depois eles vão ampliar o banco de dados. Fazer um upgrade, né? A versão beta. Para deputados estaduais e para vereadores. Olha, para vereador vai ser uma bagunça, rapaz. Se for realmente pegar esse aplicativo. Se pegar esse aplicativo vai ser uma bagunça, porque vai ter muita gente com ficha suja. Complicado. Muito bem, vamos com mais informações aqui na Rádio Ceará News. Você que está acompanhando, minha querida Thay, por gentileza, as redes sociais, para quem está ouvindo nesse momento. Para quem está escutando a gente agora, a gente está ao vivo no Facebook. Depois do programa, esse link vai estar lá no YouTube para você acessar também. Pode acompanhar na íntegra. Pode acompanhar na íntegra, quase não sai. Rádio Ceará News em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E também lá no nosso site você pode escutar ao vivo o programa, www.cearanews.com.br. Vocês podem escutar nossa programação e também conferir nossas matérias. Muito bem. Vamos de esporte agora, trazendo mais informações aqui no programa? Vamos lá. Uma notícia não tão feliz aí. Estamos a um pouco mais de um mês da Copa do Mundo, né? Mais uma Copa chegando.
E o Daniel Alves sofreu uma lesão no final do campeonato francês e pode ficar fora da Copa. Daniel Alves pode ficar fora da Copa do Mundo da Rússia. Há praticamente um mês do torneio, o lateral direito se lesionou na final da Copa da França, contra o Les Urbs. Acho que é isso. Nessa terça-feira, ele se lesionou na terça-feira e preocupa o departamento médico da seleção brasileira. O experiente jogador do PSG foi substituído na reta final da partida pelo belga Thomas Meunier, ao sentir o joelho. A CBF afirmou que irá esperar o resultado dos exames de imagem que Daniel Alves fará na quarta-feira para se posicionar. Ao temor de que a lesão... Eu ia ler tumor. Hoje eu tô lendo tudo trocado. Ao temor de que a lesão seja no ligamento do joelho, que é para quem é esportista sabe que é um dos lesionamentos mais complicados que tem. A recuperação é lenta? Muito lenta. E caso a possibilidade seja confirmada, a tendência é que ele abra uma vaga entre os 23 selecionados do técnico Tite. Então, dependendo aí do resultado dos exames de imagem do joelho do Daniel Alves, pode ser que a gente tenha esse desfalque, né? O Daniel Alves, que é um grande jogador, já joga fora há muitos anos, fez uma diferença grande na última Copa do Mundo e tem uma consistência muito boa nos jogos da seleção brasileira, já está há alguns anos. E fica a dúvida, né? Aquele medo também. Mais uma por vez, causa isso. O Neymar também tá voltando agora, ninguém sabe se tá recuperado, se vai pegar ritmo de jogo, se vai conseguir estar em condições físicas adequadas para se disputar um mundial, né? Então, ficam aí um dos dois grandes nomes da nossa seleção com essa interrogação aí enorme há pouquíssimo tempo antes da Copa chegando. Então, os aficionados por futebol vão ter muito o que discutir, o que temer aí durante esses próximos dias. Eu já tinha visto gente falando, o Neymar não vai jogar, mas o Daniel Alves vai estar lá. O Daniel Alves é um grande nome. Aí acontece isso. Opa! Agora estamos em dúvida do que vai acontecer. Eu fico tenso toda vez que fala em quem vai ou quem não vai jogar nessa seleção. Esses meninos têm que tomar, pelo amor de Deus, tomem mais cuidado agora nessa reta final. A nossa esperança é que sempre o Brasil foi um dos principais, aliás, um dos principais não, sempre teve os melhores jogadores do mundo. Sim. O Brasil exporta talento. E aí os nossos meninos dessa vez estão aí por conta desses infortúnios. Eu acho que é complô, viu? Eu acho que tem alguém fazendo uma mandinga lá de Tainara, acho que os franceses estão por trás disso. Eu acho que sim, que eles levaram o Neymar não tá nem recuperado ainda, já levou pra lá pra quê, né? Eu acho que estão estudando lá ele pra não dar certo. Acho que a França vai ganhar essa Copa. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá então. Já basta o desastre de 98. Pelo amor de Deus. Tira o sono. Deus é mais. Bom, uma pergunta que tem nada a ver, mas até tem, nós estamos falando de Copa, né? Os jogos da Copa, a tabela dos horários, serão todos de dia? Vocês já têm essa informação? Eita, não sei dizer. Já tá lá no nosso... Tem as chaves e as primeiras rodadas na matéria que a gente colocou. Lá na Sara News, vocês podem A gente só não sabe ainda a correspondência de horário, né? Porque como é na Rússia, eu não sei nem dizer o fuso horário. Tipo, não faço ideia de quanto tempo seja. Mas lá tem as primeiras rodadas e com quem vai jogar com quem nas primeiras rodadas. Aí vocês podem acessar lá no portal. Eu espero que seja, tipo, final de tarde pra começo de noite, pra gente poder fazer um happy hour, tomar muita cerveja. A partir das 14 horas. Sim, tem alguns a partir das 14. Posso fazer até a transmissão. A parte da aqui, cerveja eu quero fazer. A parte da cerveja é não é? Tem uns que são 9 da manhã, meio complicado, mas eu acho que gente, a maioria é à tarde. Copa do Mundo é um carnaval fora de época. Então, se a gente tiver que acordar às 5 horas da manhã pra assistir jogo e beber, a gente vai fazer. É uma vez a cada 4 anos. Tá certo. Tainara, já que a bola tá com você, o Google revela os melhores aplicativos do ano para Android, né? Enquanto a gente tá torcendo aqui para ver se o país tem aí os nossos pra frente, Brasil, salve a seleção. Pelo menos vamos descobrir agora quais são os nossos aplicativos que estão... Os nossos não, né? O Google revelou essa lista. Como é que funciona? Que lista é essa? Nessa última terça-feira, ontem, a Google realizou uma conferência anual de desenvolvedores. O Google I.O., eu acho que se chama. Entre notícias com o Android P e novas tecnologias da empresa, também foram anunciados aplicativos eleitos os melhores do ano para dispositivos Android. Os aplicativos vencedores são classificados em 9 categorias diferentes: bem-estar, acessibilidade, impacto social, jogos independentes, jogos de construção de comunidade, experiência em realidade aumentada, criado para bilhões,
Startup de destaque e sucesso do ano. Aí a gente separou aqui alguns nomes. Em bem-estar saiu o Simples Habit, que é um app que promete melhoria do sono. É muito importante, porque é uma das causas, né? Maiores causas aí das pessoas. Acho que eu vou até baixar esse. Eu também achei interessante, vou baixar. E tem também a redução de estresse e aumento do foco em 5 minutos de meditação por dia. É isso mesmo que eu preciso. O de acessibilidade é Be My Eyes. Pessoas cegas que necessitam de ajudas para enxergar o mundo em volta ou ler alguma informação pode usar a câmera do celular para obter a ajuda de outros usuários. A imagem da câmera é compartilhada para que o usuário possa traduzi-la. É um negócio meio esquisito. Como é que você vai pedir para um deficiente visual fazer um negócio numa câmera e traduzir? Você pode pedir ajuda a outras pessoas. Aí você usa a câmera pedindo ajuda a outras pessoas. E a partir dessa ajuda, a imagem da câmera é compartilhada e o usuário pode traduzir, entendeu? Tipo, é traduzida para a linguagem do... deve ser alguma coisa em áudio, né? Em áudio, com certeza. Tem também um de impacto social, que é o Khan Academy. Não sei como se chama, acredito. É o Khan Academy. Khan Academy. Um aplicativo que traz cursos gratuitos de economia, matemática e ciência para os usuários e os ajudam a entender melhor esses assuntos. Segundo o Google, concorreria para esta categoria o aplicativo que trouxesse impacto em área como saúde, refugiados, saúde financeira e além de educação. Também tem o... Só para falar um pouco do Khan Academy. O Khan Academy é uma das coisas que de melhor aconteceu para a educação no mundo inteiro. Ele começou para ensinar o primo dele à distância. Ele tinha... Eu não lembro qual era a cidade. Ele estava numa cidade dos Estados Unidos e os sobrinhos moravam em outra cidade. E ele começou a ensinar matemática para os meninos através da internet. E isso se tornou viral. A maneira dele ensinar era tão boa que se tornou viral. E ele começou a fazer sistematicamente vídeos ensinando matemática. Começou com matemática. E depois ele simplesmente... descobriu um meio de negócio. E o Bill Clinton... Desculpe, Bill Clinton não, como é que é? Uma dessas grandes empresas, né, que foi, se não me engano, da Microsoft, né? Ele viu Bill Gates. O Bill Gates, ele simplesmente apostou nele e investiu dinheiro como se fosse da sua própria fundação para torná-lo conhecido e disseminar a educação pelo mundo todo. Muito importante. E eu assisto sistematicamente às aulas. Tem muita coisa importante. Tem aula de educação financeira, tem aula de matemática, tem aula de tudo. Hoje você consegue assistir aulas excelentes, gratuitas. Que bacana. No mundo inteiro, em várias línguas diferentes, com traduções. Ou seja, houve um investimento maciço na disseminação da educação. E eu até já colaborei, eles pedem colaboração, né? Eu já até colaborei com eles em determinado momento para ajudar nessa disseminação da educação pelo mundo. Bacana. É interessante mesmo. Então, os melhores aplicativos. Todo mundo vai inserindo aprende informação. E ajuda, né? Bacana. É interessante mesmo, muito bom. Eu acho que vale a pena as pessoas acompanharem o Khan Academy. Fica a dica. Certo, então. Eu fiquei curioso aqui esperando se ia aparecer nessa lista aí o Duolingo, que eu gosto muito. É o meu professor de inglês, o Duolingo. Eu fiquei esperando aí nessa lista. E também tem vários outros, vocês podem acessar pelo Google também. Mas o que me chamou a atenção também em startup de destaque foi o Canva, que é um aplicativo que permite os usuários editarem suas imagens e também criarem logotipos, banners, pôsteres e outras peças. Então, muita gente que não tem acesso a programas pagos como o Photoshop, o Illustrator, o Corel, podem fazer pequenos banners, pequenos logotipos e pôsteres pelo esse aplicativo, e também tem forma de acesso URL, que até a Mayara acessa muito. Tem um aplicativo e tem um aplicativo URL. E tem pro PC um site. E é interessante o Canva porque as pessoas que têm negócios pequenos, que querem dar algum tipo de destaque, fazer algum tipo de
de divulgação e não tem acesso, não quer investir, não tem dinheiro, enfim, para trabalhar com social media ou um designer, ele tem vários designers tipo pré-prontos e que são muito bonitos. Esteticamente, assim, para o público geral é muito legal. E aí tem as opções também de personalização e tudo, é muito legal. A gente já usou um tempo e indicamos o Canvas, muito, muito bom. Bacana. A onda dos templates, ela tá invadindo tudo, né? Hoje você consegue fazer site de vendas, sites, enfim, só com os templates disponibilizados aí na internet. Eu acho muito bacana porque existe o pequeno empreendedor, comerciante, que às vezes não tem essa grana, como você mesmo disse, Maiara. Com certeza. E ele tem uma oportunidade de, por R$40, de repente conseguir ali, com um provedor de internet, ter o seu primeiro site, conseguir dar ideia. E a ideia do apoio das startups, investimentos de empresa, como o próprio Marcelo acabou de falar aí, do Bill Gates, né? Isso é muito bacana. Que isso se propague cada vez mais. A questão também de custo-benefício, né? Em questão da atualidade, muitas vezes as pessoas gostam de investir. Não é a solução para os problemas, né? Quem quer crescer, quem quer... Isso, exatamente. É uma ferramenta para você começar. E depois que você conseguir retorno e conseguir... Exatamente. Se tiver uma demanda maior, você dá uma investida aí numa pessoa especializada, porque não tem nada melhor do que um profissional. Bacana. Nada substitui um profissional capacitado, que tem um conhecimento, um profissional de marketing, para dar essa ajuda aí. Ceará Notícias. Com mais informações, Marcelo trazendo mais uma informação pra gente aqui no Ceará Notícias. Bom, como a gente sempre fala na parte de segurança, né? Fortaleza realmente virou um faroeste, né? Apesar o governador dizer que todos estão seguros, ele realmente fez algumas atitudes importantes, aumentou a segurança no centro da cidade. Mas recentemente nós tivemos um assalto a cavalo. Os assaltantes estavam montados a cavalo e assaltaram lá na Praia do Futuro. Então, Westworld, né? Como fala aí o seriado. O Velho Oeste, viramos o Velho Oeste. Além disso, agora estão assaltando as pessoas a cavalo. Pararam com o cavalo perto de carro e assaltaram as pessoas. Meu Deus. Então, o faroeste chegou ao Ceará. Antigamente era... Parece coisa de filme, né, Marcelo? Faroeste é aqui. O faroeste. É um ótimo nome de filme, de programa, de série, de qualquer coisa. Aí, vamos fazer um curta. Faroeste é aqui. Faroeste é aqui, né? O sertão agora virou faroeste, né? Rir pra não chorar, né? Rir pra não chorar. E não é o primeiro caso. Já tinha acontecido um caso há uns meses atrás. A cavalo, dentro de uma área acho que era da SEMASSE, que é de proteção e tal, ambiental. Tava tendo a visita de crianças lá de escola e chegaram cavalos lá dentro e com homens a cavalo e assaltaram todo mundo. Simplesmente. Levaram tudo, deixaram crianças traumatizadas em meio de um dia que elas saíram da escola para aprender. Governador, fora, né? O faroeste é aqui. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer para melhorar a segurança do cidadão cearense? Precisamos, apesar da gente estar rindo aqui, mas é uma coisa muito séria. Rindo de nervoso. Orientar o pessoal nas blitz aí também para parar o pessoal de cavalo, né? Eles têm arma. Na verdade, precisa de mais investimento, né? O governo precisa gastar menos em outras áreas e gastar mais na segurança, na saúde e na educação. E nós estamos vendo isso somente agora. Próximo das eleições, começa a haver várias... vamos dizer assim, aporte de capital em várias prefeituras. Por que não fez isso anteriormente? Faz a corrida contra o tempo, né? Começa a fazer agora. Começou a inaugurar várias obras, várias praças. É o velho jogo político de todo ano eleitoral, né? É o ano eleitoral. Todo ano eleitoral é a mesma coisa. A gente só melhora isso se a gente mudar essas eleições, né? De colocarem todas juntas, né? Não pode, né? Pode se mudar. No prazo do limite, né? Então você pode. Não, ele pode sim, está dentro do prazo. Está dentro do prazo ainda dessas inaugurações, entregas de obras. O pessoal deixa tudo para o último momento e fica aquela briga entre prefeitos, né? Tal como pedintes, né? Aqui no Palácio, né? Pedindo dinheiro para suas prefeituras. Querendo ou não, fica de forma tendenciosa, né? Essas entregas fica uma forma tendenciosa, porque quem é amigo do rei recebe, quem não recebe, e não é para ser assim. Tem que ter um planejamento. E esse planejamento é feito só em cima da hora, ou
Na verdade, eu acho que não é em cima da hora, não. Ele é deixado para a última hora de propósito para trabalhar como se fosse uma campanha política. Exatamente. Então eu vejo que o que o governador Camilo Santana está fazendo agora é campanha política. Ele está fazendo campanha política com dinheiro, com o nosso dinheiro, trabalhando para inaugurar ele e a sua esposa, inaugurando praça. E aí, se a gente fizer um levantamento das obras que estão paradas no Estado, pelo Tribunal de Contas ou por ordem judicial, obras que foram orçadas em 10 bilhões e se transformaram em 30, 40, 50, e nós temos obras espalhadas pelo país todo, paradas por problemas, geralmente por problemas de corrupção, problemas nos orçamentos. Obras superfaturadas. O Ministério Público bota em cima para rever o projeto. Eu acredito que nós teríamos que parar tudo. Para tudo. Olha, não vamos fazer mais nenhuma obra sem antes terminar as que foram iniciadas. Eu acho que seria uma maneira de você economizar o dinheiro público. Não vamos fazer mais obras, somente após concluir as que estão paradas. Essa seria a melhor solução para o governo. O governo que fizer isso, eu acho que ele vai angariar a simpatia da sociedade. Por quê? Porque a sociedade vai ver que o dinheiro não está sendo desperdiçado. Nós temos aí parado ali o aquário parado, foram investidos alguns milhões e está parado. Está parado, acabou a verba. Nós temos aí aquele tatuzão parado, enferrujando. Caríssimo. Ninguém, rapaz, ninguém. Foi o do ex-governador, do Cid Gomes, né? O Cid Gomes... Equipamento bilionário. Tatuzão é aquele equipamento que é feito para que poucos estados do país têm, que é para fazer o túnel. E ninguém tem ele isso. Já entra, fura, joga areia atrás, já vai cimentando. Ninguém tem isso. Quando você vai fazer uma coisa dessa, você arrenda, você aluga o equipamento para fazer. O Ceará tem comprado. O Ceará foi e comprou. E, dito e feito, o equipamento está lá apodrecendo. Botaram até um tapume lá. Eu fui lá tentar ver, né, o tatuzão. Eu não consigo, botaram porque tapume para não fotografar. Ninguém fotografa, porque está proibido, está guardado, ninguém consegue ver. E ele está lá enferrujando. Tem que dar manutenção, não tem manutenção, até por causa você tem que trazer técnicos do exterior. Deve ter mão de obra especializada, né? Mão de obra especializada, ou seja, o Cid Gomes nessa época, ele simplesmente fez com que o nosso estado tivesse um custo excessivo. Agora, a pergunta fica, por que isso? Eu tenho minha opinião particular, mas eu não vou citar aqui porque eu vou falar alguma coisa que poderia ofender as pessoas. Mas alguma coisa tem por trás disso. Será que era interesse de alguém? Eu acho que é interesse. Com a compra desse tatuzão? Rapaz, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. Para você pegar um tatuzão desse e trazer lá de navio, lá da Alemanha, eu acho que foi da Alemanha, não sei se foi da Alemanha, mas eu acredito que tenha sido da Alemanha, que é quem produz esse tipo de equipamento, trouxe para cá e está lá largado. E foi utilizado e o nosso metrô não sai. Muito engraçado, né? Já estamos aí com 20 anos no metrô. 20 anos de obras de metrô. Bote anos, velho. Bote muito tempo. Aí eu fico assim, apreciando lá o que acontece na China. Na China o cara começa uma coisa, ela termina. E se for. E lá tem corrupção, lá as pessoas têm corrupção também. Mas o corrupto, ele é executado em praça pública para que todos vejam a execução do cidadão que roubou o dinheiro da população. Marcelo, só para completar a tua informação do tatuzão, já que você entrou no assunto, o governo do Ceará comprou 4 desses equipamentos em 2012 por 138 milhões. Caramba! Apenas 4, 138 milhões. Estão enferrujados aí. Mas o custo disso é muito maior. É muito maior. Isso é o preço do equipamento, né? O custo fora do o frete, transporte, a manutenção burocracia, disso, documentação, mão de obra especializada para operar. Então foi um desperdício de dinheiro público. Essa que é a verdade. O equipamento está lá parado. Enferrujando. Complicado, viu? Você está falando de dinheiro? Dólar sobe e atinge 3,60 pela primeira vez em quase 2 anos. Já tem uma cotação atualizada dele, Marcelo, aí? Você tem uma cotação independente, né? Aí vamos saber nesse minuto quanto é que está o dólar. Mas olha, Maiara e Tainara, na véspera,
O dólar fechou em alta de ontem para hoje, fechou de 0,49% acima do real, vendido em 3,5705. Essa informação que eu estou dando, ela foi atualizada há 30 minutos. Se o Marcelo tiver uma cotação mais atualizada. Eu tenho, só que eu fechei o programa. Mas vamos lá. Mas, pô, daqui pro finalzinho a gente atualiza ela. Quem sabe faz ao vivo. A cada 15 minutos o dólar sobe mais. Meu Deus do céu, socorro. O dólar continua em trajetória de alta hoje, nessa quarta-feira, e atingiu aí, nessa cotação de 30 minutos atrás, R$ 3,60. Uma cotação que não era atingida desde julho de 2016. Ele bateu a máxima hoje, está batendo a máxima. Está com 3,602. Ele já aumentou. Aumentou 0,85% somente hoje. Ou seja, ele está realmente numa tendência de alta, principalmente por causa dos juros americanos. As pessoas acreditam que quando o americano aumenta os juros, né, o que aconteceu aqui com a Argentina, né, que foi obrigada a aumentar em 40%, desvalorizar lá, ou seja, aumentar os juros da economia, né, em 40%. Isso foi bom para o Brasil, porque o brasileiro agora tem um quintal lá para comprar coisas mais baratas. Inverteu a situação. Há alguns anos atrás era o argentino que vinha gastar dinheiro no Brasil, e agora o brasileiro pode ir lá gastar dinheiro com preço mais acessível, preço mais acessível. Mas na verdade não pode, porque a Receita Federal não deixa. Ou seja, nem as companhias de viagem que estão pela hora da morte. Então nós somos obrigados a ficar presos aqui na nossa economia e gastar nosso dinheiro aqui e pagando impostos absurdos. Então, é muito ruim. Reflete direto no bolso do cidadão, né? Porque essa alta do dólar, essa oscilação do dólar aí, vai direto principalmente para a bomba de combustível, por exemplo. A semana passada nós comentamos sobre o aumento do dólar, no outro dia a gasolina estava 3,57. Hoje o governo federal não está mais segurando aquela diferençazinha que ia para o petróleo, ele não estava mais segurando a oscilação. Perdão, verdade. 3,57 tem muitos anos. Sonho. É a gasolina mais cara do mundo. Uns 3 a 4 anos. Complicadíssimo. E agora está indo direto para a bomba, né? Aumentou o dólar, consumidor paga. E você escuta alguns candidatos falando que nós precisamos aumentar os impostos no Brasil. Isso é terrível. Quem? Devia aumentar para político, né? Ganha bem, tem essa gordura. Aumenta do salário dele, do meu mesmo não. Por favor. Falando em petróleo, gente, diante disso, os preços do petróleo avançam cerca de 3% da manhã de hoje, viu? Acima de 70,98 por barril, 70,98 dólares por Brasil, perto das máximas do finalzinho de 2014. Tendência de aumentar devido à crise lá com o Irã, a crise na Síria. A tendência vai ser que o petróleo aumente novamente. Isso é bom para a Petrobras, que vai aumentar, ou seja, o ativo dela acaba aumentando, né? Porque o ativo é feito com reservas, né? Ela tem uma reserva de tantos milhões de barris de petróleo, e isso inclui no seu ativo. E quando aumenta o dólar, isso aumenta também o valor da Petrobras. Mas em compensação, ela tem muitas dívidas em dólar. É verdade. Que também dificulta, né? As empresas que têm dívidas em dólar vai dificultar muito a vida dessas empresas. Muito bem. Gente, um outro olhar desse lance do aumento do dólar, né, onde chega na bomba de combustível em outros pontos, é que com a forte desvalorização do peso, a viagem para a Argentina fica mais barata para os turistas brasileiros. Então, se você está a fim de viajar, o peso diminui, o dólar aumenta e o poder de compra do brasileiro lá na Argentina também. Você tinha feito um comentário a respeito do passado, né? Com essa relação de grana. Então tá aí, forte desvalorização da moeda da Argentina levou o país a pedir inclusive ajuda internacional. Você brasileiro, eu não vou nem alongar nessa notícia, dando só o destaque aí, por conta do nosso tempo. Mas tá aí. Forte desvalorização do peso, a viagem para a Argentina fica uma realidade mais próxima para você, amigo brasileiro. E aí, Mayara, no lugar de ir para o Rio e pagar R$1.000, você pode ir para a Argentina. Com certeza que você consegue chegar antes, viu? Uma promoção aí, acho que eu vou pegar, trocar meu ingresso. É uma promoção nessa passagem tua para o Rio de Janeiro, eu recebi um e-mail de R$10 o desconto, de ontem para hoje. Ficou mais barato, caiu para 980. Absurdo o negócio. Meu amigo, vamos lá. Ceará News, as principais informações do dia você acompanha aqui.
Eu gostaria só de comentar um pouco sobre essa situação da Argentina. A Argentina, ela realmente tomou várias decisões erradas durante o período, né? Inclusive ela deixou de pagar juros, né? Tentando sair do buraco, né? E simplesmente, o que acontece? Como é que funciona essa sistemática? Os Estados Unidos aumenta juros, aí todo mundo acaba tirando seus recursos e colocando nos títulos do Tesouro Americano. Falta dólar no mercado internacional, os preços do dólar aumentam, com isso aumentando a inflação. Os Estados Unidos aumentou a taxa tentando diminuir a inflação local. E com isso ele criou vários problemas em vários outros países, né? Inclusive para o Brasil, principalmente agora para a Argentina, que ela estava fragilizada com poucas reservas, e ela teve que ir ao mercado buscar. Quando acontece isso, os juros para ela aumentam demais, porque ela não consegue pegar dinheiro no mercado internacional, até pelo calote que ela deu no passado. E isso faz com que os juros, quando alguém vai emprestar dinheiro para ela, olha, eu vou te emprestar, mas eu te empresto, o spread vai ser muito maior. E isso acontece com todos os países. E no nosso caso aqui, o Brasil, ele pode sentir isso daqui a pouco. Então talvez a gente não tenha a tão esperada redução de juros em nossa economia em função da alta do juro americano. Isso afeta o Brasil diretamente. Diminui o poder de compra do brasileiro. Na verdade, afeta todo mundo, né? Porque o dólar é a moeda mundial. O mundo ele é globalizado, ninguém pode. Algumas pessoas podem não gostar disso, mas é a realidade. Um espirro do Trump, ele dá uma pneumonia generalizada no mundo, né? Então é terrível isso. Complicado. Muito bem, Marcelo, muito obrigado, aproveitando que já a câmera está com você aqui, nosso muito obrigado mais uma vez, você aqui no programa trazendo as informações e com seus comentários sempre de forma salutar aqui no Ceará Notícias. Ok, pessoal, então realmente uma boa tarde aí a todos aí. O nosso tempo correu rápido, né? Até eu teria mais uma notícia para falar, mas eu vou deixar para falar à tarde, que seria sobre o envio do inquérito do Aécio Neves para a segunda instância, né? O que é uma notícia boa. Ela pode ser boa, pode ser ruim, depende para qual juiz ela foi. Lamentavelmente a justiça é assim, você vai depender de quem vai receber e quem vai julgar essa ação. Será que alguém pode pegar esse negócio e engavetar? Pode, tudo pode acontecer. Tudo é possível. Mas tratando do PSDB, tudo pode acontecer. Mas é o correto. Você não pode concentrar tudo somente no Tribunal Superior Federal. O correto é você deixar tudo que seja julgado nos estados, né? Isso é o terror dos políticos. Paciência, né? Faz parte da democracia isso. Teremos acertos e teremos erros nesses processos, né? Agora, o processo, se ele for identificado como erro, cabe à população cair de pau em cima dos juízes que fizerem falcatruas, engavetarem processos, né? Então acho que vai tirar um pouco o peso do STF e vai direcionar muita da indignação popular para as instâncias de primeira e segunda instância. Isso que vai acontecer no país, o que é bom, não é ruim para o país, é bom. Democracia se faz dessa maneira, não com a concentração. Muito bem, então. Dada a notícia, muito obrigado, Marcelo, e até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Maiara. Tchau, Eduardo, obrigada. Lembrando as pessoas que estão assistindo a gente, vocês podem ver todo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram, YouTube como Rádio Ceará News. Você procura lá, achou o microfonezinho azulzinho, é a gente. Nosso conteúdo também está disponível no nosso site, no nosso portal www.cearanews.com.br. A gente tem várias matérias, coberturas de eventos, os nossos vídeos também estão disponíveis lá. Tanto os programas do Ceará Notícias, os nossos outros programas da grade, cobertura de eventos. Pode falar. Vamos cobrir uma matéria a partir de hoje à noite, né? Isso. Sim. Tainara vai falar um pouquinho também quando ela estiver se despedindo. E no sábado também a gente vai ter um evento na Torre Saúde do São Mateus, o Fórum de Segurança Pública, realizado pelo Partido Novo.
realizado, é o fórum. O fórum vai ser realizado pelo Partido Novo, dia 12 de maio, sábado, de 8h30 às 17 horas. 17 horas ou 17h30? 17. E nas nossas redes sociais tem mais informações, tem como você se inscrever. É bom dar uma olhadinha, que vai ser um assunto bem interessante. Obrigada a vocês e até amanhã. Boa tarde. Muito obrigado, Maiara. Obrigado, Tainara. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Marcelo e Maiara. Como o Marcelo citou, a gente está fazendo, começar hoje a cobertura do Dragão Fashion Brasil, né? De 2018, que vai ser no Terminal Marítimo. E a gente vai fazer essa cobertura lá exclusiva da Ceará News. A gente vai fazer cobertura dos desfiles, do evento musical. Lá vai ser um festival, vai ser gigantesco. Então acompanhe nas nossas redes sociais e lá no portal, que a Maiara falou, www.cearanews.com.br. É um privilégio da gente estar participando, porque, querendo ou não, a gente é novo agora. E eles... Veículo novo, e a gente já conseguiu essa abertura. Essa abertura, e acompanhem tudo, porque vai ser massa. Muito obrigado, então, gente. Estaremos de volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais uma edição do Ceará Notícias, aqui pela Rádio Ceará News. Até lá. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.